70% das pessoas que utilizam inteligência artificial hoje, elas utilizam da maneira incorreta, porque elas não entenderam o grande negócio e o grande poder da inteligência artificial. 70% das pessoas começam utilizando qualquer prompt dentro qualquer plataforma de IA generativa com uma afirmação. E é estatisticamente comprovado que a IA, ela perde performance quando eu inicio, né, uma conversa generativa com ela com uma afirmação. Olá pessoal, eu sou Carlos Cabral Eu sou Rodrigo Salive. e todo grande avanço começa com uma conversa. Essa é a nossa. Sejam bem-vindos ao Index Talk. Então é mais um episódio da nossa série podcast. Nem sei mais qual episódio que a gente tá aí. Oitavo episódio. Olha aí, ó, tem alguém que sabe. Nosso objetivo é chegar a 1000, né, Cabral? Olha aí, ó. Quando a 1000 a gente vê lá que 1 milhão de seguidores, talvez? Nossa, podia, né? Podia ser um pouquinho antes de 1000, né? Vamos chegar, mas com certeza vamos chegar. Das duas, uma, o que vem é mais rápido, 1 milhão de seguidores ou a 1000 episódios. E os números só aumentam, né? Beleza? Visualizações, os comentários na nossa comunidade, tá bem legal, né, a O galera pessoal tá bem engajado. trazendo bastante comentário, bastante pontos de vista diferentes do nosso, que é o que a gente traz aqui, o nosso objetivo é, que a gente sempre fala em todo episódio, é levar o conhecimento e principalmente a gente também aprender e equivaler a o nosso conhecimento de forma geral. Muito bem falado. E quando você falou, né? Ponto de vista diferente, justamente o episódio de hoje, né. Tá match. Exatamente, ó, já deu match, não foi por acaso. Não foi por acaso, foi Não, calculado. foi bem ensaiado, né. O episódio de hoje pra gente falar, assim, ó, da terceira lei, que é nunca discorde, né. Mas antes disso, né, como de praxe, nossos episódios a gente posta toda quinta-feira às 21 horas no YouTube e no Spotify, né, nos últimos nos últimos episódios a gente teve alguns problemas aí pra gente postar ali, mas agora tá tudo normalizado, então quem puder acessar lá, fica muito feliz. Nossos arrobas então, né, @indextalks, @cg_cabral, @rodrigo.salive. E vamos lá então, o episódio de hoje, a gente vai falar da terceira lei, também, né, ainda continuando do Diário de um CEO, que é nunca discorde. Então eu abro hoje, né, perguntando para vocês, para influenciar alguém, nunca comece discordando. E se você quer ter ouvido, você quer ter a sua opinião validada, você quer estar, de certa forma, certo, por que que você começa atacando? Então essa é a grande pergunta que a gente abre hoje. Se você quer ser ouvido, por que você começa atacando? E é um ponto legal que a gente vê grandes líderes hoje da comunidade que atacam em vez de praticar a escutativa. De que maneira que a gente pratica a escutativa? A gente tem que exercitar, por quê? Se a gente quer trazer só o nosso ponto de vista, a gente é um negócio que eu gosto muito, é trabalhar com dados. Tem muitas pessoas elas trazem: "Ah, tu é muito estatístico, tu gosta de muito de", mas cara, a partir do momento que a gente trabalha com dados, com informações concretas, a gente diminui isso existe até estatisticamente estudos que comprovam que quando tu trabalha com dados, tu reduz drasticamente o atrito dentro das organizações. E é um dado poderoso, né, é uma informação poderosa que a gente pode trazer ao nosso favor. E é claro, a gente tem que praticar sempre a escutativa, por quê? Escutando o outro, a gente tá abraçando, a gente tá trabalhando de forma poderosa, podemos dizer assim, né. A gente tá entendendo o outro, né, Exato. praticando principalmente a empatia, né, você vestir as calças dos outros, né, de certa forma. E hoje, por analisar, tudo são dados. Quantas palavras a gente fala, quantas vezes a gente gesticula, Exato. então tudo vira informação, tudo vira dados. Então, se você sabe trabalhar com essas informações, manipular essas informações e principalmente você conseguir coletar elas através da escuta ativa e essencialmente transmitir elas da maneira correta para as pessoas corretas, né, aí você com certeza tá sendo bastante poderoso e é uma skill hoje que a liderança, as top lideranças aí, elas têm hoje, né. Os heads, né. Exatamente, porque tu acaba inspirando as pessoas, né, com isso. E sabe que hoje a gente vive numa sociedade, a gente sempre fala, a gente traz sempre como referência a sociedade do cansaço, que é o quê? A gente é uma sociedade
da ansiedade. A gente quer tudo pra ontem, a gente quer tudo muito rápido, e tu ter dados te gera muito trabalho, te gera muita fadiga, né, pra tu chegar a grandes conclusões. Tu quer o resultado, mas tu não quer correr atrás dele, né. Exato. E aí o que que isso te desfavorece? Que a partir do momento que tu tem uma comunicação que ela não é fiel, e eu tenho do outro lado uma sociedade que ela quer resultado rápido, eu vou ter o quê? Aquele negócio, dar uma metralhadora pra um cavalo, não vai dar certo, Não vai sair nada de lá, não vai nada sair de bom nada. pelo menos. Vai ter planos de ações gigantesco dentro da tua organização, um monte de ação, um monte de custo, um monte de gente trabalhando, só Não que o resultado, ele não é objetivo. não vai ter clareza nenhuma sobre aonde estamos, pra onde fomos, o que que a gente fez de errado, o que que a gente aprendeu, como que a gente melhora, não vai ter nada. Vai ter um monte de informação dispersa ali no sistema, sobrecarregando o pessoal, e notificação no e-mail ali, você tá com uma tarefa atrasada, né. Exato. Tu nunca vê o final disso aí, tu nunca vê o progresso, né. Gera muito estresse, né. A comunicação hoje, querendo ou não, ela é uma grande dor dentro das organizações. Por quê? Principalmente porque a gente não pratica a escutativa, a gente não para pra ouvir o outro e ver o ponto de vista que aquela pessoa tem sobre aquele problema. Obviamente, a gente precisa gerenciar esses pontos de vista e ver em qual base que ele tá afirmando, se é somente uma opinião, se é somente um conhecimento empírico, se é somente uma visão do além que surgiu do nada. Entender onde que esse posicionamento, essa opinião, enfim, agrega, né, para porque você precisa para resolver o problema, ou até para você também, né, olhando também em relações pessoais, onde que essa pessoa fala que agrega para mim? Isso agrega para minha vida? Isso é para o meu progresso ou é só para me atacar? É, então, mas é justamente o que você falou, né, a escuta ativa é você ouvir a pessoa, você absorver isso, ponderar o que ela ouviu, né, processar isso e depois pensar como que você se coloca nesse entremeio ali, né, nesse ponto de vista e entender principalmente por que que essa pessoa tem esse ponto de vista, né. E é muito importante a gente conseguir praticar, mas desenvolver essa habilidade que, leva tempo e não é É fácil, mas treinável, é treinável, treinável. nada é Todo dia impossível. tu tem que treinar. Por quê? O primeiro passo que a galera de casa precisa entender é qual o problema que eu tô resolvendo. E qual o segundo seria, qual o objetivo que eu quero atingir. Porque existe várias guerras que a gente luta durante o dia. A gente precisa escolher quais guerras que a gente quer lutar. Se eu quiser lutar todas, eu vou chegar no final do dia morto, eu vou Baleado. chegar cheio de cicatriz. É. Agora, se eu escolher as guerras que eu quero lutar e trabalhar com a escutativa, trabalhar com análises estratégicas e ter o objetivo claro da onde que eu quero chegar, aí sim o resultado ele não vai ter curto, ele vai ser norteador para minha organização. E o cara que sabe utilizar de escuta ativa, né, até dentro da organização é um cara muito poderoso, né, porque ele consegue ouvir não só conversa a conversa, né, tipo one to one, mas, por exemplo, ele consegue entender em reuniões, por exemplo, em contextos, pegar essas informações e rapidamente já, né, trabalhar com elas e usar, né, para benefício da corporação ali, né, da empresa, ou entender justamente ser a ponte, né, o elo entre 2 áreas diferentes, coisa que a gente fala muito hoje, né. Cara, 2 áreas que tem atrito ali, cara, tem que ter uma ponte ali, tem que ter alguém entenda por que que a área A tá fazendo isso, onde que impacta isso na área B, né, por que que essa pessoa fez aquilo, qual que é o impacto disso. A pessoa saber ouvir e entender, cara, é muito importante, muito Sempre que a importante. gente fala. Exato, ela faz parte, né, a escuta ativa ela faz parte do mix ali de skills que compõe também a própria visão sistêmica, né. Hoje, até um dado que eu tenho aqui, 70% aliás, 70% das pessoas que utilizam inteligência artificial hoje, elas utilizam da maneira incorreta, porque elas não entenderam o grande negócio e o grande poder da inteligência artificial. 70% das pessoas começam utilizando qualquer prompt dentro qualquer plataforma de IA generativa com uma afirmação.
E é estatisticamente comprovado que a IA, ela perde performance quando eu inicio, né, uma conversa generativa com ela com uma afirmação. Experimenta fazer um teste na tua casa, dia que você for fazer qualquer trabalho, iniciando com uma pergunta e pedindo assim: "Me questione referente a este ponto de vista". Cara, ela te traz pontos de vista que tu não enxergou, ela te traz a lados opostos, e muitas vezes tu pedir assim: "E critique esse meu ponto de vista". Cara, a performance que tu tem da resolução do problema, ela é assim, ó, abruptamente maior do que tu começar com uma afirmação. "Ah, faça", porque assim, geralmente as pessoas começam com uma ação, pedindo pra IA generativa uma ação. Faça, execute, hã, ou uma pergunta, usa como Google também, usa como search. Mas, se tu fazer uma pergunta baseada na tua ideia, cara, tu vai sair com resultado. Eu executo isso diariamente, assim, eu tenho resultados muito maiores do que eu fosse utilizar o meu ponto de vista somente, e se eu tivesse uma equipe, digamos assim, muito maior também, consigo ter uns resultados bacanas e até, digamos assim, hã, utilizar dessas perguntas para ver a opinião dos outros. Então é praticar a escutativa, também fazendo perguntas estratégicas dentro das organizações. Cara, isso é muito massa, isso é legal, hein. Legal que também tu agora falando, do jeito que tu comentou ali, o cara até consegue, de certa forma, emular, simular, por exemplo, a sua própria equipe, né. Exato. Ou, né, se preparar para uma reunião importante, uma apresentação importante, alguma coisa, nesse sentido: "Ó, eu estou falando isso de tal forma, critica isso. Ah, haja como fulano". Cara, isso aí vai muda assim, ó, muda completamente a perspectiva ali, e o resultado é realmente melhor. E é o que a gente sempre fala, né, Pra um usa isso direto, né, cara. porque hoje, a gente precisa aceitar que a gente não vive somente entre ser humanos, a gente vive entre ser humano, ex-humanos e máquina. Então, em que lado da parede tu vai estar? "Ah não, eu não vou me adaptar à inteligência artificial, eu não quero, eu acredito que isso aqui vai ser só pra parte de TI, eu não quero me adaptar". Não, mas hoje os líderes que utilizam de inteligência artificial para fazer gestão, ele já é comprovado estatisticamente, até eu fiz um post hoje no meu LinkedIn sobre esse assunto. Se eu não me engano é na no num estudo do MIT, 42% dos líderes que utilizam, hã, plataformas de inteligência artificial, eles conseguem ter resultados até 6 vezes maiores na parte financeira do negócio. É um número teoricamente pequeno ainda, por quê? Porque a gente não consegue ter esse conhecimento sobre a ferramenta, a gente precisa ter muito treinamento, a gente precisa ter conhecimento estatístico da plataforma, porque a partir do momento que eu entendo como aquilo funciona, é a mesma coisa de uma máquina. A partir do momento que tu entende como que aquela máquina funciona, tu consegue ter uma produtividade muito maior. Tu entende como é que a máquina funciona, tu consegue extrair o máximo potencial que ela pode entregar, né. Exato. Mas o ponto é, que a gente traz aqui, a partir do momento que a gente tem uma boa comunicação, tanto com o homem quanto com a máquina, a gente consegue resultados muito melhores. É isso que esse case aqui da IA generativa, ele traz. Então não serve hoje somente para gestão de equipe, serve para gerenciamento também de resultado dentro de plataformas de inteligência artificial. Nesse ponto, a comunicação ela é a chave. Essa é uma ferramenta poderosíssima ali, e a maneira como você se comunica, entende. E quando eu digo comunicar, não é só você falar e ser ouvido, é você saber ouvir também, né, e justamente o objetivo do episódio de hoje, né. E quando a gente fala, por exemplo, de expectativa, tem o completo oposto, né, que é justamente o que você vê mais comum nas pessoas, que é a discordância direta. Então, isso é o fechar portas, né, você tem escuta ativa, você entende, mas tem a questão da discordância direta, e muitas pessoas fazem isso inconscientemente, sabe. E é justamente assim: "Cara, eu vi o ponto de vista dela e fala, eu discordo", ou "Isso não faz sentido, eu não concordo". Já começa com essa, de certa forma, agressividade ali, o isso também é comprovado, né, e você ativa o sistema de defesa da pessoa, isso é inconsciente, e acaba que você não consegue mais manter o diálogo. Acaba que vira uma disputa e não uma conversa construtiva para ambos, né. Então, por exemplo, o importante é tu
tu identificar os pontos de concordância que você tem com as pessoas ali, né, pra quando tu quer discordar de alguém, ou você quer expor seu ponto de vista, entender como que vocês têm em comum e chega lá. Só que se você chega com a discordância direta pra uma pessoa, principalmente uma pessoa, as máquinas a gente não vê tanto isso, né, mas Ainda. não, a gente não vê nada disso na verdade, né, mas ainda. Mas, uma hora provavelmente, né. Vai saber hoje Eu em dia com o o já assistiu Eu, Robô? é, tem os humanoides. É. Agora os humanoides que os dias sordoe. Daqui a pouco te devoa a mão na orelha aí, né. Que tu falou, rapaz? Isso falou? Hã. E até indo por esse ponto de vista, tem um estudo da Natural Neuroscience, que eles pesquisaram 42 pessoas, isso é um estudo de neurociência, acho que até tu vai trazer alguns pontos de vista depois sobre esse assunto, que a partir do momento que eles discordavam dessas pessoas, era como se fosse uma luz no cérebro. Ela se acendia e fazia um bloqueio, neural, e aquela pessoa não aceitava mais nada e tinha uma absorção da informação muito baixa, né, Gabriel? Exatamente. Hã, nem você comentou, né, a neurociência traz muito quando você chega, né, com como eu gosto de dizer, né, chega com os 2 pés na porta, você acaba deixando a outra pessoa, o ouvinte, né, em modo de defesa, né. Então a racionalidade da pessoa automaticamente isso não é algo que ela faz conscientemente, né. Isso é algo inconsciente que acontece, são as químicas do cérebro que acontece que deixa a pessoa em modo de defesa, porque ela está sendo atacada, né. Mesmo que não fisicamente, mas ela está sendo atacada. O instinto da pessoa natural entra em modo de defesa, ele entra em sistema de sobrevivência. Ou seja, hã, nesse contexto, vira um jogo de ganhar ou perder, e não É algo uma briga de de ego, entender né? exatamente, uma briga de ego e pega muito, muito forte isso na questão da psicologia social, né. É status, ego, o que é É quem mais. status, ego, validação e pertencimento. Mas o ponto é, né, quando realmente a gente precisa fazer isso, né, o objetivo, quando a gente tá passando, né, a nosso ponto de vista, você tem que preparar o terreno ali, mas é tu manter o cérebro da outra pessoa de maneira receptiva, né. Porque ela precisa ser entendido. E você não precisa só ser ouvido, ouvir todo mundo ouve, tem que ser compreendido. Então, o cérebro da pessoa não estando com essa receptividade ali, né, estando em modo de defesa, pô, tu pode falar a coisa mais importante do mundo pra pessoa, coisa mais construtiva pra vida dela, ela não vai te ouvir. Se você falar e o carro passar na rua, é a mesma coisa. E se você chega literalmente com os 2 pés na porta ali, né, dessa maneira não receptiva, né. Então tu chega com essa agressividade: "Ah, eu falei tal coisa aí, eu discordo, que acho que tu tá errado". Ah, não bota o dedo, cara, não aponta. É que Tu depende, não é melhor do que ninguém pra exato. fazer isso, sabe. Depende muito, né, como é que eu vou discordar de uma pessoa, porque sendo que eu nem entendi baseado no que ela tá dando aquela opinião. Então é aquele negócio, é discordar mais, discordar menos e entender mais. Essa é a Perfeito. chave do cadeado. Como que eu vou discordar da tua opinião agora, sendo que tu pode estar baseado num nível de informação milhões de vezes maior que o meu. Então, traz o teu ponto de vista, eu posso muitas vezes não concordar, mas eu não exponho essa discordância e eu tento entender baseado no que tu tá trazendo a sua opinião. E a partir do momento que eu tenho uma oposição que eu consiga debater, que é um fator importante que a gente precisa entender, que é os grandes atritos dentro das organizações acontecem justamente por egos inflados, estrutura pouco analítica e uma visão não sistêmica. Aí se eu não tenho nenhum desses 3 pontos no meu trabalho, eu tenho o quê? Uma equipe que vai gerar muito atrito. Tu vai ter o caos ali. Vai ter o caos lá dentro da organização. E é muito comum a gente enxergar isso dentro de organizações. E além de ser muito comum, quando isso acontece, é muito difícil você controlar isso aí e conter, sabe. Então, geralmente o resultado, o desfecho disso, ele Ele não é legal. não é legal, Não é não é legal. legal. A gente pode falar dessa forma, não é legal, né. Não. Ele Porque vai gerar desgaste, ele vai gerar ansiedade, ele vai gerar cansaço porque nada mais é do que uma desmotivação pra tua equipe, né. e no fim do dia pode ser que
aconteça, né, cortes, né. Equipe ou você, a depender, né. Então por isso, o desfecho disso aí nunca é legal. É importante que líderes ali não deixem que isso saia do controle, nesse sentido. O papel do líder também é promover também essa cultura aí de, como é que eu posso dizer, de ouvir, de entender, né, de se ajudar, né, trazer essa empatia de o pessoal se sensibilizar com a sua equipe e a sua equipe vai se sensibilizar com você, né, aquela coisa, vamos construir, vamos fazer acontecer, né. É importante e isso que você comentou, né, também, cara, isso eu vou até ter um case muito legal, que é do Bezos, do Jeff Bezos da Amazon, e até anotei aqui, ó, que ele chama de terrenos comuns. Então antes de tu discordar de alguém, antes de você expor a sua opinião frente de outro, você precisa entender profundamente o porquê a posição o porquê aquela pessoa está tomou aquela posição. Boa. Exatamente, Uhum. você precisa entender. Você precisa assim, ó, mostrar que realmente entendeu a posição da outra pessoa. O método, né, terrenos comuns, né, que o Bezos traz, que é e antes de você discordar, entende o porquê. Por que que ela tá fazendo aquilo? Tem métodos, né, de tu fazer isso, né. Antes, né, de como é que se pode aplicar isso, começar, por exemplo, a gente chama, né, os territórios comuns. Por exemplo, cara, isso que tu falou, a sua intenção, o teu posicionamento, sentido. Uhum. Não vai estar falando por nada. Então, faz sentido. Então, primeiro, começa por territórios comuns, né, você apazigua isso, né. Cara, legal o posicionamento, faz sentido o que tu falou. Depois tu vai trazer o teu ponto com suavidade, né, tu vai cercando, né, essa esse problema. Então, por exemplo, legal isso que você falou, faz sentido, mas ao mesmo tempo, eu vejo de outro ângulo, ao mesmo tempo, eu vejo diferente. Então você não está discordando, você está colocando, né, a sua opinião. E a gente vai um pouco mais além, né, você pergunta, não afirma. Quem deu opinião, quem colocou a primeira verdade foi outra pessoa. No momento que você afirma, você tá tendo aquela discordância direta e a pessoa se fecha. Sim. Então, por exemplo, assim, ó, trazendo um case prático, né? Sua intenção faz sentido, seu posicionamento faz sentido. Ao mesmo tempo, eu vejo isso de outra forma. O que tu acha disso? Pergunta pra pessoa. E isso instintivamente, tu faz com que a pessoa comece a pensar. E funciona muito isso. Porque automaticamente a pessoa vai pensar. Ela tem o ponto de vista dela, tu não feriu o ego da pessoa, então ela vai estar te ouvindo, vai estar receptiva. Tu expôs o teu ponto de vista, né, você olhou diferente e pediu pra ela validar isso. A pessoa, de certa forma, ela ainda tá com o ego ali 100%, né. Então ela começa a pensar, tipo, cara, né, ela começa a praticar essa Faz sentido escuta, isso né. que eu tô pensando, faz sentido isso que eu tô Exato. trazendo. Faz sentido isso que ele trouxe também, né, que ela pode dizer: "Cara, não faz sentido por tal e tal motivo", então a pessoa vai te dar uma resposta, das duas uma, ela vai concordar contigo, ou ela vai te refutar com dados. E tá tudo Tá certo, tudo bem. né. E por fim, tu tem que evitar, por exemplo, essa fechar portas. "Cara, isso não fez sentido", assim, ó, "Cara, tá errado isso", ou "Eu discordo", ou "Cara, isso que tu falou não tem sentido nenhum, cara". Aí a pessoa se fecha e Gerou um bloqueio, gerou não, atrito. cara, e a conversa terminou por ali. Por mais tu Vocês que podem ficar meia hora depois ali, ó, é fogo, não sem comprar mais nada. exatamente, a conversa terminou naquele momento. É o que eu sempre falo, Então né, tem meios, né. tem meios. Tu pode estar Na verdade certo, né. tem inícios, Hum, tem sim, inícios. é verdade. Eu vejo, assim, que eu uso muito uma estratégia minha as minhas palavras elas precisam ser pontes. Eu preciso ser analítico, eu preciso ser estratégico, eu preciso ser ponderador, isso é importante. Eu preciso me pôr no lugar do outro, porque o resumo da ópera é o seguinte: falastrões só constroem muros. Então, pessoas que querem mudar o mundo, querem trazer uma visão diferente, elas precisam construir pontes. Como que eu construo pontes? É ouvindo o outro, praticando escuta ativa. Resumindo hoje, o capítulo de hoje é basicamente isso: Construir pontes. construir pontes e não Conectar com outra muros. pessoa. Exato. E até eu faço até uma provocação, né. Tu prefere estar certo ou tu prefere ser ouvido, né. O que que é melhor? Certo, qualquer um pode estar certo. Mas agora, do que adianta tu
está certo se você não é ouvido. Se Exato. você não é levado em Isso consideração. não é respeitado, principalmente. Exatamente. E no momento quando tu discorda, você perde, as pessoas perdem respeito por você, né. A gente, tanto eu quanto tu, a gente consome muito material, podcast, vídeos do Bezos, e um negócio que a gente até estava conversando um pouquinho nos bastidores, é a capacidade dele ser a última pessoa a falar. Isso traz o quê? Ele escuta todos os pontos de vista de todos os ângulos, de todas as pessoas que estão naquele momento com ele, e ele traz o ponto de vista dele sempre, após escutar todo mundo. Isso é um fator que traz o respeito e o tamanho dessa pessoa hoje tem no mundo dos negócios, né. Não é à Então toa que ele é o mais bem-sucedido do mundo, né. exato. Por quê? Porque tem a capacidade de escutar os outros e trazer um ponto de vista também sempre refutado e baseado em informações robustas. Isso que vai trazer, potencial para trazer grandes resultados. Outro ponto também, né, mesmo, por exemplo, pessoas como o Jeff Bezos, eles não fazem nada sozinhos. Se a pessoa estivesse sozinho, ele não conseguiria atingir o sucesso que ele teve, né. 800.000 robôs Cara, pelo amor de Deus, trabalhando para ele. imagina, Robôs. assim, sozinho, você não faz nada. Não. Quer queira ou quer não, quer você goste ou não, você precisa de pessoas para te ajudar. Pode ser que em um futuro ali, você trabalhe com agentes, com robôs, mas por hora você precisa de pessoas Sempre para fazer acontecer. Então, não afasta elas, não cria barreira entre elas. E a ponte, que nem você falou, se conecta com elas. É melhor você ter essas pessoas do teu lado do que contra você, porque tu vai estar sozinho. E é uma batalha que muitas vezes tu não vai ganhar. E aquela coisa, tu prefere estar certo ou tu prefere ser ouvido? E é o que eu sempre falo, os conflitos saudáveis, eles resolvem problemas. Os conflitos que eles são atritos, eles constroem bloqueios e uns brigam contra os outros. Então, tem que ter sempre essa relação saudável e que a gente sempre fala, a gente precisa entender o problema que a gente está resolvendo. Quanta energia, né, tu perde brigando, ao invés de estar construindo outra pessoa. Exato. A energia é a mesma, só que o resultado pode ser completamente diferente. É aquela questão, saber muito dos meios, dos inícios, né. Pode começar ali, ó, pode ter o teu ponto de vista perfeito ali, baseado, estruturado em argumentos, dados, estatística, tem tudo pra dar certo. Tu chega errado, cara, já deu errado, não importa o que tu fale, A já comunicação deu errado, a comunicação ela pode ser tanto o problema quanto a quanto a solução. solução. E é muito importante, né, você trabalhar a questão da escuta ativa pra tu transformar ela numa solução, usar ela como uma ferramenta, né, pra isso. E também, né, tem alguns exercícios que a gente consegue fazer, por exemplo, a pessoa usa opinião ali, né. Geralmente a gente pode usar isso, por exemplo, em debate técnico, pra isso em problemas pessoais, questão na Pra tudo vida, como liderança, em feedbacks, mas é importante você ouvir o que a pessoa fala e valida. E esse valida, esse que a gente comentou antes ali no episódio, cara, você ouve, absorve, processa, pondera, né, e qualifica isso que você ouviu. Depois você tem que concordar em algo que a pessoa falou, né, que é fazer aquele approach ali, né, fazer aquele contorno ali, não chega direto. Não precisa concordar em tudo. Tenta te fazer isso, mas concorda em algo. "Cara, legal teu posicionamento de tal e tal, sobre tal assunto ali, né, apesar de tudo que foi falado, legal teu posicionamento ali, interessante, faz sentido". Tu acaba criando identidade com a pessoa. Tu acaba derrubando as barreiras, derrubando os muros e criando pontes. E por fim, né, você acrescenta a perspectiva, a sua perspectiva. tem. E qual que é o resultado disso? Os 2, você tem a perspectiva do cara, que pode não estar totalmente certa, mas tem pontos, né, que você obviamente concordou lá, porque você ouviu, entendeu, ponderou, extraiu do que a pessoa falou o melhor, você acrescentou sua perspectiva, vocês construíram algo muito maior do que vocês 2 conseguiam construir junto. Tá. E é muito valioso isso quando o outro traz aquele ponto de vista assim: "Pô, eu não tinha pensado desse jeito, faz sentido o que tu falou. E é muito comum isso acontecer, né. Vamos dar uma olhadinha junto?" E aí tu vai lá, tu leva aquela pessoa vai se motivar
ela vai te ajudar e tu vai ter um resultado muito melhor do que tu só pior. E aí tu cria assim: "Não, não vamos fazer dessa maneira". Aí, pô, tu botou um bloqueio ali, sendo que o resultado é igual tem aquela figurinha lá dos cara cavando um túnel e então tá quase chegando no diamante, aí o cara pega e desiste, né. Mas faltava uma pasada pra ele descobrir os diamantes, ele pega e volta no começo, começa a cavar um novo buraco e ele nunca mais acha os diamantes. Então essa última pasada que te falta, muitas vezes, pode ser a opinião ou um olhar de outra pessoa no teu problema. Perspectiva, né. Exato, E quando tu chega com esses bloqueios ali, acontece que daí no fim do dia tu sai com 2 problemas. Tu entra com um e sai com 2. exato, exatamente. E a gente vai chegando em mais um final de episódio. Um episódio mais rápido hoje, né, Exato. Se mas vocês estão gostando do nosso conteúdo, sempre lembra, compartilha, comenta, manda para um amigo que tem que treinar a escutativa, que esse episódio aqui vai ajudar. A gente não quer, pra aquele amigo que acha que tá sempre certo, né. que é muito comum, manda pra ele lá e diz: "Ó, escuta esses 2 caras aqui que eles estão comentando". É que a gente sempre fala, a gente é 2 engenheiros, mas a gente se vê também como 2 professores e principalmente a gente tá sempre sentado na cadeira de aprendizes. E antes de tudo somos pessoas também, né. Exatamente, exatamente, isso que é o bacana. Galera, a gente vai ficando em mais um episódio aí, a gente agradece a participação, pra quem ficou até o final, lembra de dar o joinha no final do vídeo e até mais. Até mais.